tanta informação que a gente fica confuso às vezes, né? São os vídeos aí no seu WhatsApp, são os vídeos da internet, é o vizinho, é um médico que você gosta de acompanhar, muita informação sobre a Covid-19. E a gente quer trazer aqui um aspecto importante, qual é a relação dele com a saúde dos cabelos. 1 em cada 4 pessoas já contaminadas pelo novo coronavírus foi afetada com queda forte de cabelo, que é um sintoma diferente do que a gente está acostumado a ouvir. E segundo pesquisadores da universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia, que analisaram dezenas de estudos sobre esse tema, com 48 mil pacientes ao todo, os 5 sintomas mais comuns da Covid prolongada são fadiga, com 58%, dor de cabeça, com 44%, dificuldade de atenção, com 27%, perda de cabelo, com 25% e falta de ar, com 24%. Então, há pelo menos 7 estudos acadêmicos que abordam a ligação entre essa queda de cabelo acentuada e Covid-19, mas as causas, a duração, os tratamentos ainda não estão lá muito claros. Então, estima-se que a Covid longa esteja associada a 2 formas de queda de cabelo acentuada já conhecidas da medicina: o eflúvio telógeno, que a doutora vai explicar daqui a pouquinho, e a alopécia areata. E a gente vai conversar, sim, mais sobre esse assunto hoje com a doutora dermatologista, a doutora Cristiane Kaffler. E se você tem dúvidas sobre o assunto, já sabe, né? Manda aqui a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o seguinte: 12 98266 0004. Se você preferir, aponta a câmera do celular aqui para esse QR Code que está aparecendo na tela e a gente está aqui esperando a sua participação. Doutora Cristiane, tudo bem? Bem-vinda! Obrigada, Teru, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E olha, a gente vai gastar cada segundinho desse tempo que a gente tem com você, querendo descobrir o que a ciência está trazendo, está descobrindo, discutindo agora, né, com esse tema da Covid-19. E a gente sabe que esse tempo está difícil, as informações estão desencontradas, mas quando a gente encontra alguém sério, encontra alguém que a gente pode confiar, a gente quer ouvir sim um pouquinho mais a respeito disso. Eu quero saber, então, se a calvície seria um fator de risco para a Covid-19, doutora? Peru, essa é uma pergunta que pesquisadores no mundo todo vêm tentando responder. Na minha opinião, sim. Porém, isso tem sido controverso. Por quê? Os estudos ainda são muito recentes, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês uma fisiopatogenia meio que complicada, mas para vocês entenderem que existe uma correlação e que os a tendência a maior gravidade na Covid. Tá. Agora, qual é a relação entre a alopecia androgenética e a infecção por Covid? Como é que isso acontece? Peru, o hiperandrogenismo, ou seja, aumento de hormônios masculinos, tem sido considerado um fator de risco. Por quê? Começou tudo lá na Espanha, médicos da UTI observando que lá tinham mais calvos, pacientes graves calvos, e também com aquela relação de mortalidade maior nos homens, numa proporção de 2 homens para cada mulher. Eles pensaram, será que tem alguma relação com o hormônio masculino? E aí foi se pesquisado com ratinhos, foi pesquisado também com células, e eles começaram a ver que existe uma correlação de uma proteína que se chama TMPRSS2. Essa proteína fica bem na membrana ali das células do pulmão e também fica um pouco no intestino. E ela é a porta de entrada para o vírus. Ele se liga com aquelas espículas e ele consegue entrar na célula do pulmão através dessa TMPRSS2. E essa proteína tem uma expressão aumentada em pacientes com hiperandrogenismo. Por isso aí a gente tem feito uma correlação direta com pacientes que têm aumento de hormônios masculinos com uma tendência maior de desenvolver a Covid grave. Seriam eles os calvos, pacientes que já tiveram câncer de próstata ou que têm câncer de próstata, aumento na próstata, ou aqueles jovens que gostam de fazer ciclo de hormônios na academia, os anabolizantes, eles também têm um fator de risco muito maior para desenvolver a Covid. E foi feito um estudo lá em Manaus, que está no New England Journal of Medicine, lá para ser publicado, eles ainda estão na fase de análise, mas que dividiu 2 grupos de pacientes. Um grupo eles dividiram 590 pacientes. Um grupo recebeu
um antiandrogênico que se chama proxalutamida e o outro grupo recebeu placebo. Os dois recebendo os outros tratamentos normalmente para COVID. E o grupo que recebeu a proxalutamida, ou seja, um antiandrogênico, teve uma redução na mortalidade de 92%. Então, a gente não pode ignorar esses dados que são tão relevantes, né? Agora, eu tenho uma dúvida. Isso é entre homens e mulheres? Porque quando a gente fala de calvície, por exemplo, a gente pensa mais em homens, mas mulheres também têm, algumas mulheres também têm queda de cabelo, levando a calvície ou a alopécia também, né, doutora? Sim, a alopécia androgenética, andro significa masculino, né? Ela existe nas mulheres também. São aquelas mulheres que têm aquela perda, aquela rarefação nessa porção superior. E elas não chegam a ficar carecas, como os homens, mas elas ficam com uma rarefação. Então, a gente começa a ver cabeludo. É muito frequente a alopécia androgenética feminina. Tá. Agora, a Covid é uma relação de mão dupla aí, né? Porque tanto quem tem essa tendência tá mais propenso à gravidade da Covid, mas também a Covid causa também a queda de cabelo. A gente pode afirmar isso? A gente pode e com certeza, Teru. Inúmeros trabalhos já foram publicados correlacionando a Covid grave ou a Covid até leve com queda de cabelo acentuada. Em média, 1 em cada 4 pacientes apresentam uma queda intensa. E no Congresso de Cabelos Internacional do ano passado, foi falado que são as quedas mais intensas que a gente tem visto. E realmente eu vi isso na minha prática clínica. Ontem mesmo atendi uma paciente de Campinas que trouxe uma caixa de sapato cheia de cabelo. Eu perguntei, quantos dias esses cabelos aí caíram? Ela falou assim, você não está entendendo, doutora, essa caixa é de ontem para hoje. Em 24 horas... essa quantidade caiu. Meu marido falou assim para mim, se você ficar careca, eu vou raspar com você. Olha que bonitinho. Ai, que bonitinho. Tamanha gravidade que tem acometido os pacientes pós-Covid. Uau. Agora é o seguinte, eu quero entender qual é a parte da estrutura do cabelo que é afetada pela doença. A gente tem uma tela aqui que eu acho que vai ajudar o nosso telespectador a entender o que você está falando, doutora. Acho que seria outra tela. A outra tela. Porque essa daí... Isso, essa aí. Qual é a estrutura, doutora, que é afetada pela Covid? Certo. Ali embaixo, a gente tem a papila e o bulbo do cabelo. Ali nós temos células que estão em constante proliferação. Isso na grande maioria dos fios que estão na fase de crescimento, que seria a fase anágena. Porém, a Covid causa uma inflamação sistêmica muito intensa, muito importante. Essa inflamação reflete diretamente nas células germinativas, que estão ali embaixo. Então, interrompe o ciclo de fase anágena, que é a fase de crescimento, e pula para a fase telógena, que é uma fase de queda, causando assim a queda dentro de mais ou menos 3 meses. Não é na hora que a gente adquire a Covid que a gente tem a queda, logo em seguida. Pode demorar em média 3, 4 meses depois da infecção. E a gente viu aqui no começo do programa que nem todo mundo apresenta esse sintoma, mas ele está entre um dos sintomas principais que as pessoas relatam sobre Covid. Agora sim a gente quer entender como é que a Covid pode afetar o ciclo normal do cabelo, porque a gente tem, né, aqueles cabelos que envelhecem e caem, a gente tem aqueles cabelinhos que ficam constantemente, os baby hairs que a gente fala, né, que são aqueles pequenininhos assim. Vamos tentar entender agora, mostrando aqui na tela, esse ciclo, doutora? Bom, essa primeira fase se chama fase anágena e é a fase de crescimento e desenvolvimento do fio. Ela vai dizer quão longo será o seu cabelo. Quem tem uma fase anágena duradoura, por exemplo, 5 anos de fase anágena, vai ter um cabelo com comprimento enorme. E quem tem uma fase anágena que dura mais ou menos 2 anos, vai chegar ali nos 28 centímetros por aí, e esse vai ser o comprimento máximo do cabelo. Ótimo, mais ou menos 90, 85% dos nossos fios todos estão dentro da fase anágena. Aí a próxima fase é a fase catágena, que é uma fase muito rapidinha. A gente coloca aí dos fios, 1% mais ou menos estão na fase catágena e ela passa bem rápido. É como se fosse uma involução daquela parte da papila e do bulbo, para passar para a fase telógena, que é uma fase de repouso em que o fio se desprende mesmo. Só que ele tem 3 meses em média para se desprender. Então veja que é muito importante a gente ter sempre em mente que a fase telógena faz parte do ciclo natural do cabelo. Então,
é normal que de 50 a 150 fios de cabelo por dia caiam. E a gente não nota direito, porque a gente vê ali uma quedinha pós-banho, alguns períodos do ano a gente nota um pouquinho mais. Porém, quando esse ciclo está bagunçado, muito fio sai da fase anágena e passa para a telógena. Isso se chama eflúvio telógeno e é exatamente isso que a COVID causa no ciclo do cabelo capilar. Tá. A gente recebeu bastante informação agora, muito boas essas informações, mas a grande pergunta é: como é que a gente resolve isso? Essa queda de cabelo causada pela Covid-19, ela é reversível? Quanto tempo demora para normalizar o ciclo e também a fixação do nosso cabelo na cabeça? Olha, Teru, aquele folículo, aquele cabelinho que já está programado para cair, vai cair. Não tem como a gente colar ele ali de novo no couro cabeludo. Então, aquele programado na fase telógena vai se soltar. Esse ciclo tem uma duração variável. Alguns pacientes que adquirem a queda de cabelo pós-Covid podem ter essa queda por muitos meses, 4 meses, 6 meses, essa é a média. A boa notícia é que, sim, é reversível. Eles vão sair da fase telógena em algum momento e eles vão voltar para a fase normal, que seria a fase anágena. O grande problema é que, às vezes, o paciente não evolui só com esse problema de eflúvio. Ele tem um cortisol aumentado porque ele pegou Covid, ele ficou muito estressado, com medo de morrer, ficou com medo de ficar isolado. Existe muito estresse envolvendo a Covid-19. Então, o próprio estresse também é uma causa de eflúvio telógeno. Então, as causas vão se somando. A alopecia areata também se desenvolve, muitas vezes, por um estresse emocional. Então, o paciente tem uma queda em áreas também associada ao momento, né? E muitas vezes existe um consumo de vitaminas, um consumo de ferro durante a infecção, e isso vai refletir no cabelo depois. Tá. Positivamente ou negativamente? Não entendi. Esse consumo de vitaminas, negativamente. Na infecção, a gente tem muito consumo. Pode ver, você tem um consumo de proteínas, você tem um emagrecimento rápido durante a infecção. Então, isso vai refletir depois no cabelo. Por isso, a importância de procurar um dermatologista para investigar o que está acontecendo. O cabelo está indo por quê? Eu fiquei na dúvida porque você falou consumo, eu pensei, a pessoa está ali ingerindo mais cápsulas de vitamina, proteína. Não, o seu corpo está consumindo para dar conta da infecção, o que a doutora está querendo dizer aqui. E depois ele vai mandar a conta vai ser alta. Ou não, né? As pessoas vão refletir em diversas partes do organismo. Chegou uma interação, doutora, que eu quero trazer agora, do Ferdinando Oliveira. Tudo bem, Ferdinando? Está sempre aqui com a gente. Boa tarde. Ele está dizendo: o sintoma da perda de cabelo atinge infectados pela Covid-19 de qualquer idade, ou tem uma faixa etária específica mais, de repente, mais bombardeada, doutora? Oi, Ferdinando, ótima pergunta. Na verdade, a queda de cabelo pode acometer qualquer faixa etária. A gente tem visto mais nos adultos, porém já existem relatos de crianças também que tiveram uma queda de cabelo mais intensa, e também é importante a gente relatar que essa queda de cabelo, ela tem uma variação de gravidade que está correlacionada com a presença de febre. Esse é um dado super novo, super quentinho. Então, se a pessoa teve febre, independente do grau, pode ser 37,8, ela já tem um maior de uma queda intensa. Olha só que interessante, mas não se desespere. Você que está assistindo a gente, que de repente está passando, está aí convalescendo, está aí na luta, não se desespere, porque a ciência, a tecnologia está aqui para ajudar e você vai passar por esse momento. O importante é você passar por ele e depois a gente vai trazer aqui soluções, propostas de soluções. Agora, doutora, não só a COVID traz assim, esse prejuízo, outras doenças infecciosas graves também podem trazer queda de cabelo, não é mesmo? Com certeza, Teru. Com outros vírus, por exemplo, dengue, chikungunya, febre amarela, zika vírus, podem levar a queda de cabelo, mas outras infecções bacterianas, câncer, doenças autoimunes também podem levar a uma queda mais intensa, até pós-cirúrgico, pós-parto. Existem inúmeras causas de queda de cabelo e essa queda se chama eflúvio telógeno. Ele pode ser agudo ou pode ser crônico. Tá. Agora, só para a gente fechar essa parte aqui, doutora,
tratar a calvície, então, seria uma maneira de prevenir a Covid-19 ou, de repente, de enfrentar a Covid-19 com mais resistência? Sim, e eu tenho visto isso na minha prática clínica, Teru. Eu tenho muitos pacientes tratando calvície com antiandrogênicos. Esses pacientes, alguns pegaram a Covid e desenvolveram uma forma bem leve da doença. Nenhum dos meus pacientes que já faziam uso ou da finasterida ou da dutasterida evoluíram com uma gravidade na Covid. E isso a gente tem visto em relatos também. Inclusive, tem relato de um caso que foi publicado lá no PubMed, que diz o seguinte: o paciente estava em uso de androgênios para ficar mais forte. Ele evoluiu com uma Covid bem grave e os médicos deram para ele antiandrogênicos. E ele rapidinho se recuperou da necessidade de oxigênio, foi tudo muito rápido. Olha. Então, hoje, a gente tem que tem uma correlação positiva e que pacientes que fazem uso dessas medicações antiandrogênicas têm até uma proteção contra a Covid grave. Entendi. Agora vamos fazer o seguinte, como é que deve ser feito o tratamento da queda de cabelo? Como é que a gente pode manter a saúde capilar? A gente trouxe dicas aqui, a doutora Cristiane é maravilhosa porque ela sempre dá essas dicas para você, então presta atenção porque elas ajudam muito. Doutora, higiene é importantíssimo. Muito importante, Teru. Eu tenho pacientes que, quando veem o cabelo caindo no banho, param de lavar. Ai, doutora, eu tô cabelo uma vez por semana e olha lá, porque quando eu lavo eu vejo cair demais. Então eu oriento esses pacientes tudo errado. A gente tem que lavar ou todo dia ou no máximo dia sim, dia não. Porque mantendo o seu couro cabeludo limpo, você vai ajudar o seu couro a recuperar mais rápido e a sair mais rápido dessa queda. Lembrando que uma outra causa dessa queda seria a descamação, causada por um fungo, e esse fungo vai proliferar muito mais no couro cabeludo oleoso. Então, é muito importante lavar com frequência e manter uma higiene adequada do couro cabeludo. Legal. Olha essa outra dica aqui, gente, de como manter a saúde capilar. Evitar água quente no cabelo ou ficar com ele preso o tempo inteiro. Amarra lá aquela xuxinha, faz lá aquele coque de qualquer jeito. Por quê, doutora? Ai, quem não gosta de um banho quentinho, né, Teru? Quente aumenta a descamação no couro cabeludo e ela vai agredindo também o fio. O fio vai perdendo a saúde daquele córtex e ele vai ficando cada vez mais opaco, sem brilho. Então, a água quente é bem maléfica. E prender o cabelo o tempo inteiro também é prejudicial. Primeiro que prender forte, aquelas pessoas que fazem muita tração, elas estão arrancando cabelinhos que no futuro vão fazer falta. E muitas vezes eles não conseguem nascer de novo depois por causa do trauma que às vezes vem desde a infância. Então, se for prender o cabelo, sempre de uma forma mais leve e nunca o tempo inteiro. Aliás, nunca prender o cabelo molhado, espere secar para depois prender. Ela vai falar mais sobre isso já já, olha aqui, ó. Ó, não dormir com o cabelo molhado ou preso, é já mesmo que ela vai falar. Exato. Quando a gente dorme com o cabelo preso, a gente rola na cama à noite e isso vai puxando também o cabelo, fazendo mais tração. E se o seu cabelo já está querendo cair, soltar ali um pouquinho, ele vai cair até mais. Além disso, dormir com o cabelo molhado causa uma proliferação fúngica também, porque é aquele ambiente perfeito para o fungo. É quentinho, é úmido, é escuro, então o fungo prolifera e acaba causando dermatite seborreica e mais queda de cabelo ainda. Legal, então lave esse cabelo mais cedo ou seca. Agora não dá para ficar usando secador e chapinha todo dia, né, doutora? Isso não favorece a saúde capilar. Principalmente a chapinha. A chapinha faz aquele contato direto com o fio e são altíssimas temperaturas. Então, existe até hoje a descrição de uma síndrome que chama Bubble Hair Syndrome. Por quê? A chapinha vai causando bolhas de ar dentro da cutícula ali do fio, porque ela é muito agressiva, temperaturas altíssimas. Se for secar, a gente fala que o mais importante é o vento e não a temperatura. E sempre dá uma distância do fio. Uns 15, 20 centímetros, movimentando o secador. Assim você está protegendo o seu cabelo. Olha aqui, gente, agora vem a parte da alimentação. Uma dieta equilibrada, noites de sono. Aqui vale também suplementação, doutora? Com certeza, Teru. Esse programa é maravilhoso por causa disso. Sempre defendeu uma dieta saudável, uma vida saudável. E isso é muito importante. A gente sabe que as vitaminas,
elas focam os órgãos vitais e se tiver sobrando, elas chegam no cabelo. O problema é que durante uma infecção a gente tem esse consumo do organismo mesmo das vitaminas e acaba refletindo diretamente no cabelo, então a gente tem essa queda importante. A suplementação entra aí muito bem indicada, porém não deve sair suplementando assim da sua cabeça, você tem que fazer uma investigação para ver qual é a sua carência para depois suplementar. Lembrando que a dieta também é super importante para fazer essa reposição natural. Legal, então, olha, você tem que atacar, gente, em todas as frentes. Não é só dieta, ou só o cuidado estético, ou só o cuidado medicamentoso, só a preocupação. Você precisa equilibrar todas as coisas, mas isso é estilo de vida saudável. Termino aqui ainda, doutora, falando um pouquinho sobre tomar o cuidado com o atrito excessivo de toalhas e escovas. E cremes também, aqueles produtos mais abrasivos, aquelas buchinhas, né, para lavar. Tudo isso... Exato. Machuca. Exato, Teru. O indicado é a gente não ficar prendendo o cabelo pós-banho com toalha. Você pode levemente, como se fosse um carinho, tirar o excesso de líquido e movimentos leves, não ficar fazendo aquele atrito muito intenso no couro cabeludo, porque assim você vai avulsionando fios, você vai prejudicando, principalmente se você tiver com queda ali, vai estimular mais queda ainda. Então tenha carinho com o seu cabelo. E também o cuidado diário, né? A gente pode optar por uma hidratação, a gente tem que cuidar para não usar produtos muito agressivos, principalmente os derivados do formol. Se a pessoa está com queda de cabelo, eu oriento tentar evitar ao máximo a tintura nesse momento. Se for fazer tintura, optar por aqueles menos agressivos, como, por exemplo, os tonalizantes e tomar esses cuidados no geral para que o cabelo tenha uma recuperação mais rápida, né? Tá certo, doutora. Obrigada pelo carinho. Você falando assim, a gente realmente tem vontade de cuidar do nosso cabelo com um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeto. E eu quero te agradecer por trazer aqui informações precisas, de qualidade. Obrigada pelo excelente trabalho. E, ó, se você quer conhecer mais o trabalho da doutora Cristiane, tá aparecendo aí as redes sociais dela, @CristianeKaffler. Aí eu não sei... dermatologista, tá tudo junto, é isso aí. Obrigada, doutora, pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Imagina, Ter, um prazer estar com vocês. E se você está passando por essa queda de cabelo, não se aflija, tenha paciência, vai passar. Um grande abraço. Obrigada, doutora. E ó, só lembrando aqui, a doutora Cristiane Kaffler também mantém um site super legal com informações que você pode acessar. O site é clinicacristianekaffler.com. clinicacristianekaffler.com. Muito bem, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem Plantando Saúde por aqui. A gente quer conhecer os benefícios do funcho. E tem receita de caldo de grão de bico com alho poró aqui no Vida e Saúde para você. Não perde, não.